Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer um subsídio bíblico, teológico, dentro do tema proposto para o nosso trimestre, que é sobre vocação. E nesse momento nós iremos abordar com os irmãos a respeito da lição de número 8, que tem por título Vocação e Família. E nessa lição, nós podemos resumi-la em uma abordagem sobre vocação, tanto do homem quanto da mulher, no contexto familiar e, inclusive, o seu reflexo na criação de filhos. Nós temos por objetivos, com essa lição, entender as disfunções de ambos os gêneros na família, ou seja, do homem e da mulher, compreender, por meio dos exemplos bíblicos, como ser funcional na família, perceber a importância de seguir o exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja no casamento para discipular os filhos. Pois bem, a nossa leitura bíblica, ela se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 33, e também em Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Pois bem, já introduzindo os queridos irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, da classe de jovens, dentro dessa temática que iremos abordar nessa lição, entre a relação da vocação com essa esfera que nós vamos chamar de esfera familiar, nós precisamos entender que a família em si, ela vem sendo atacada desde o Jardim do Éden, como nós bem estudamos em lições anteriores, e nós vemos a consequência desses ataques realizados por Satanás contra a família. A gente vê também o quanto a família sofre porque tanto Adão quanto Eva caíram da graça, caíram no relacionamento deles com Deus, cederam às tentações que Satanás propôs diante deles e, consequentemente, toda a humanidade passa a sofrer por conta do pecado original dos primeiros seres humanos. E como Adão e Eva formavam uma família, consequentemente, todas as famílias da Terra, após o pecado de Adão e de Eva, também passaram a sofrer com esse pecado que está presente na natureza, tanto do homem quanto da mulher. Então, nós percebemos que, por conta do pecado, tanto o homem quanto a mulher, eles sofrem com esses efeitos da queda, com esses efeitos do pecado, e, consequentemente, a família acaba sofrendo por conta disso, tornando-se, inclusive, famílias disfuncionais. A gente vai trabalhar a partir dessa realidade e a gente precisa entender o que seriam famílias disfuncionais. Nós estudamos, tanto na lição 2, na lição 3 e na lição 4, aquilo que a gente chama de tripé teológico sobre criação, queda e redenção. E nesse tripé teológico nós vemos Deus estabelecendo fundamentos na criação, tanto do homem quanto da mulher, a respeito de qual seria o papel de cada um deles. E a gente vê também que, após o pecado, essas funções, essas funcionalidades que tanto o homem quanto a mulher têm em seus papéis em representar a Deus na família e a partir da família, vão sofrer com esses efeitos do pecado. E isso vai provocar disfuncionalidades, ou seja, tanto o homem quanto a mulher passam a agir de maneira inapropriada ou de maneira incorreta, ou seja, agindo fora do fundamento que Deus estabeleceu para a família. E, consequentemente, a própria família passa a sofrer. Então, a gente tem esse aspecto
criacional e que sofre após a queda. E a gente tem um outro aspecto nos nossos dias, que também são aspectos em que Satanás se apropria e também age a partir deles, que são os aspectos de desconstrução de valor, onde principalmente esse modelo de família judaico-cristão é atacado, certo? A partir de uma agenda progressista de desconstruções de valores, a fim de estabelecer um novo formato de família, ou seja, não seria mais homem e mulher como fundamento estabelecido por Deus para a formação de família. Né? E a ideia é que essa desconstrução dê espaço para construir um outro formato, uma outra forma de família, né? Que não necessariamente seja homem e mulher. E isso é um ataque diretamente àqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, já que Satanás ele não pode atacar Deus diretamente, já que Deus é soberano e infinitamente superior a Satanás em todos os seus atributos. Dentro desse sentido, Satanás ele passa a atacar o homem e a mulher dentro dessa realidade familiar, porque consequentemente atacando o homem e a mulher e a família se tornando vulnerável, todos aqueles que estão no raio de influência dessa instituição que é a família, eles também passam a se tornar vulneráveis. E nesse caso aqui a gente pode se referir abertamente aos filhos, certo? E isso prejudicando até mesmo o propósito original de Deus para o homem, e que envolve cultivar e zelar a terra, e também nesse sentido de colonizá-la, ou seja, de se espalhar por toda a terra, formar família e refletir aquilo que Deus é. Né? Deus em si ele pode ser considerado, se a gente for analisar, como já citado anteriormente em outras lições, ele em si ele é uma família entre que três pessoas se relacionam: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus em si é uma comunidade. Então, todas as vezes que Satanás ataca aqueles que foram criados à imagem e semelhança, a ideia é atacar indiretamente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, destruindo, assim, a imagem e semelhança do Criador. Diante disso, a partir desse entendimento, nós vamos ver alguns tipos de comportamento que tanto o homem quanto a mulher sofrem e sofrem nas suas funções, ou seja, se tornando disfuncionais em seus papéis, e quando nos referimos a isso, é nos seus papéis de representar a Deus, de representar o Criador, ou seja, de realmente viverem as suas vocações, refletindo diante de todos quem Deus é, a partir do aspecto familiar, a partir da esfera familiar. Então a gente começa a ver alguns comportamentos que são disfuncionais, tanto do homem quanto da mulher, nos próximos tópicos, e também veremos referenciais bíblicos que apontam também para a redenção desses papéis. Então nós vamos apresentar, a partir do subtópico A, problemas, ou seja, as problemáticas dessas disfunções, só que também vamos apresentar referenciais bíblicos que apontam para a redenção desses papéis, tanto desenvolvidos pelo homem quanto desenvolvidos pela mulher. Então, no subtópico A, referente ao tópico 1, cortando o mal pela raiz, esse subtópico A tem por título o homem e a sua disfuncionalidade. O homem ele foi criado por Deus para ser provedor, protetor e promotor da família. Ele tem o papel de liderar o seu lar,
dando o cuidado devido tanto para a sua esposa, a mulher, quanto para os seus filhos, além de dar também a eles o destino e o propósito para o qual Deus os criou. Ou seja, ele praticamente como provedor, ele é aquele que traz o sustento para o seu lar. Ele como protetor, ele é o guardião da família, ele afasta as ameaças contra a família, ele que traz esse aspecto da família se sentir segura, tanto a sua esposa quanto os seus filhos, quando ele está presente, certo? E também ele tem esse papel de promover a família, de impulsionar os filhos no seu desenvolvimento de identidade, no seu desenvolvimento vocacional, no seu desenvolvimento emotivo, intelectual, trazendo afirmação para os filhos, fazendo com que eles também cresçam e amadureçam nesse processo, certo? E tudo isso sendo desenvolvido juntamente com a esposa. Mas todas as vezes que o homem deixa de cumprir o seu papel, e aqui a gente precisa frisar que isso parte principalmente de que o homem possui uma natureza pecaminosa, de que o homem possui uma natureza inclinada para o mal e que, por conta disso, é tendenciosa a essa disfunção. Ou seja, ele deixa de ser provedor, ele deixa de ser protetor e ele deixa de ser promotor da família. Nesse sentido, a família ela passa a sofrer por conta da omissão do homem. E é importante, querido professor, levantar esse ponto com os alunos e principalmente deixar isso claro para eles, de que essa omissão ela é destrutiva para a família. De que a omissão do homem, que a omissão do marido, que a omissão do pai, dentro de um processo a médio e longo prazo, ele acaba gerando também disfunções nos outros componentes da família, no caso, na própria esposa, na própria mãe e também nos filhos, que vão sendo formados por esse ambiente onde há essa omissão do marido, seja pelo fato dele não cumprir com o seu papel dentro do aspecto familiar, ou pelo fato dele mesmo abandonar a família e deixar essa carga sob a responsabilidade da mulher. E a gente precisa parar de romantizar, se tratando de que nós somos representantes do reino de Deus, parar de romantizar aquele discurso de que a mulher ela é pai e mãe ao mesmo tempo, principalmente para camuflar uma problemática que é essa omissão do homem na família, certo? Porque a própria mulher ela não possui todas as características e atributos necessários para cumprir esse papel que foi designado por Deus ao homem. Por mais que a mãe ela tenha boa vontade, por mais que a mãe seja esforçada, ela não consegue cumprir esse papel de maneira integral. Vão existir lacunas na formação dos filhos, certo? E essas lacunas vão existir por conta dessa omissão do homem, certo? Nesse sentido, a gente vê que isso é consequência, inclusive, de muitos homens que eles cresceram por fora, que em seus corpos eles têm os aspectos de um homem adulto, mas interiormente, seja intelectual, seja emocionalmente, ele continua sendo um menino. Ou seja, ele não amadureceu. E por não amadurecer, ele possui esses comportamentos destrutivos, inclusive irresponsável,
que provocam sérias consequências para a família. A gente vai trazer aqui, nos próximos 2 pontos, né, algumas nomenclaturas que nós colocamos que vão ser carregados por comportamentos como esse. Né? A gente poderia atribuir isso como 2 perfis, e inclusive 2 perfis que estão presos um ao outro, entendendo que um acontece de maneira sequencial e se desenvolve ao longo da vida de um homem que ele não foi nem ensinado, nem discipulado e nem redimido, ou não está sendo redimido pelo Senhor em sua vida interior. E que esses comportamentos que acontecem são consequência de quem ele é em sua identidade. Ou seja, alguém que ainda é dominado a partir dessa natureza pecaminosa. O primeiro tópico, ou o primeiro ponto, é o homem Peter Pan. O Peter Pan, não sei se você lembra da história do Peter Pan, mas ele é um menino que ele tem uma idade de 12 anos, e na idade de 12 anos ele vai para a Terra do Nunca, e ele na Terra do Nunca, ele continua tendo essa mesma idade para sempre, ou seja, ele não cresce, e nessa realidade da Terra do Nunca ele pode brincar, ele pode continuar sendo criança, ele não precisa assumir responsabilidades, ele pode continuar sendo imaturo, certo? Como um menino de 12 anos. Nesse sentido, querido professor, a ideia aqui é trazer alguns comportamentos que homens imaturos ou homens Peter Pans possuem, né? E alguns comportamentos são listados aqui que você pode trabalhar com os jovens, esses comportamentos, e esses comportamentos vão trazer desdobramentos, inclusive, né? E esses homens Peter Pans, quando eles entram, por exemplo, num relacionamento amoroso, quando eles casam, né? E pelo fato de eles não terem amadurecido no período que eles deveriam crescer, amadurecer, e talvez por falta também de um ambiente familiar que proporcionasse essa maturação para ele, ele vai ter alguns comportamentos com a sua esposa e também, consequentemente, com o passar dos anos com seus filhos, né? De que, por exemplo, ele vai tratar a sua esposa muitas vezes com uma expectativa de que ela tem que atender realmente aquilo que a sua mãe entregava para ele. Ou seja, tudo aquilo que a esposa faz, a partir de agora, ela tem que fazer exatamente como a mamãe dele fazia. Certo? O homem Peter Pan é o homem que ele não assume responsabilidades, é o homem que ele permite que os seus pais interfiram na decisão do seu lar. O homem Peter Pan é aquele homem que ele não cumpre o fundamento que Deus estabeleceu lá em Gênesis, de que o homem ele deveria deixar seu pai e sua mãe e deveria se unir à sua mulher e se tornar uma só carne. E esse deixar, literalmente, é um desligar-se do convívio integral da sua vida, ao ponto de assumir as responsabilidades, de tomar também as decisões que vão influenciar o destino da sua casa, o destino da sua família. Mas o homem Peter Pan, o que é que ele faz? Ele terceiriza isso para os seus pais. Muitas vezes o homem Peter Pan ele não tem coragem de assumir a responsabilidade de sair da casa dos pais, até mesmo quando casa. Ele não tem a coragem de, por exemplo, de encarar, talvez, o aluguel de uma casa. Ele não tem a coragem, por exemplo, de, juntamente com a sua esposa, de construir o seu próprio lar. E ele prefere fazer um puxadinho da sua casa
na verdade, um puxadinho na casa dos pais e continuar morando lá, dependendo daquilo que os pais fornecem para ele. E muitas vezes os pais dividem a própria compra do mês para que o filho não tenha nenhuma dificuldade para se manter. E aqui eu não estou dizendo que os pais não possam ajudar os filhos. O que eu estou dizendo é que agora, casados, os pais não têm mais a responsabilidade pelaquele filho. Porque aquele filho agora se tornou homem e se tornou marido. Mas o homem Peter Pan, ele não quer desvincular, ele não quer cortar o cordão umbilical que ele tem ainda com seus pais. E por isso os pais ainda podem interferir no relacionamento dele com a esposa. Por isso, muitas vezes ele coloca a mãe acima da esposa, sendo que após o casamento, a esposa se torna prioridade na vida do marido, já que ambos se tornaram uma só carne diante de Deus, certo? E após a esposa, aí sim, ele tem esse cuidado com os pais, o princípio da honra, que continua valendo, mas tendo como prioridade a sua esposa, e não mais a sua mãe. Mas tem filhos que deixam, por exemplo, a mãe tratar a sua esposa de qualquer maneira, não protege a sua esposa de críticas da mãe, de opiniões da mãe, certo? E é por isso que a gente até culturalmente, no nosso país, a gente vê pessoas contando piadas entre o relacionamento entre sogra e a esposa do filho, né? No caso a nora. E nesse sentido, né? A gente vê um homem que ele não amadureceu. A gente vê um homem que durante a sua juventude ele não decidiu assumir responsabilidades e também os pais não promoveram esse ambiente para que isso acontecesse. E por conta disso, ele se tornou um homem disfuncional na sua família, incapaz de assumir responsabilidades. Ele prefere continuar com o conforto da casa dos pais, só que agora casado e usufruindo daquilo que seriam os benefícios da vida de um homem casado, sem ter as responsabilidades que essa mesma vida lhe compete. E diante disso, a gente vai ver homens que eles acham que as esposas são empregadas domésticas, ele não compartilha das funções domésticas, ele acha que lavar, passar, cozinhar, lavar uma louça são coisas que as mulheres têm que fazer, que fazem parte da função da mulher no casamento. E ele não entende que cuidar dos filhos não é ajudar a esposa. Cuidar dos filhos faz parte também do seu papel como homem. Ele não está ajudando a esposa, ele está compartilhando com ela o papel que pertence aos dois. Então, nesse sentido, é um homem que não amadurece, é um homem responsável. E a ideia aqui é transmitir esse tipo de comportamento, reprovando esse tipo de comportamento diante da juventude, que o irmão, que a irmã estará instruindo na escola bíblica dominical, certo? Isso até mesmo para gerar algum tipo de confronto, se caso eles tenham esse tipo de mentalidade formada, talvez pelo ambiente familiar que eles fazem parte, ou até mesmo da cultura local que possa influenciar esse modelo de pensamento, que produz, inclusive, esse tipo de comportamento que nós abordamos até aqui. O segundo ponto é o que a gente vai chamar, na nomenclatura, de homem-demônio. Talvez seja uma nomenclatura até que venha a trazer choque quando os jovens lerem ou quando o irmão ou a irmã estiver trabalhando com a juventude, mas a ideia é essa mesma.
A gente pode dizer que esse homem demônio é um homem Peter Pan que desenvolveu, que evoluiu, só que fez isso negativamente. Ou seja, já era imaturo, já era irresponsável, já era não comprometido com a esposa, certo? Já não estava cumprindo a missão que Deus confiou a ele, certo? E agora ele desenvolve esse tipo de comportamento para uma esfera mais grave. E normalmente as consequências disso é de um homem que acaba abandonando a esposa, um homem que acaba abandonando os filhos, que se envolve com outra mulher, que ele coloca a sua felicidade acima dos fundamentos que Deus colocou e que muitas vezes vai usar desculpas dizendo que não se sente mais feliz, que aquele ambiente familiar simplesmente o deixa depressivo, que está cansado, certo? Mas, nesse sentido, a mulher em si, ele não considera ela alguém que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Ele trata ela como um objeto que existe simplesmente para suprir as suas carências, as suas necessidades e para lhe dar prazer, para fazer ele feliz. E quando, no seu entendimento, isso não mais acontece, ele simplesmente descarta ela, violenta ela e, às vezes, chega a um ponto de agredi-la tanto emocionalmente quanto fisicamente. Quando isso acontece, né, além de crime, isso também é considerado uma disfunção familiar, uma disfunção daquilo que é o propósito de Deus para o homem e a mulher na formação familiar. E todas as vezes que uma criança está sob a influência de um homem assim, ele está diante de uma péssima referência para a sua vida. É importante salientar isso, principalmente com os rapazes, mas também com as moças, porque são elas que vão escolher com quem namorar, com quem casar, e elas precisam levar em consideração esse tipo de comportamento. Observar, por exemplo, como esse mesmo rapaz com que ela pretende casar, como ele trata os pais, como ele trata as mulheres ao seu redor, como ele trata os mais vulneráveis, para saber se ele é responsável, para saber se realmente ele tem temor de Deus. E é necessário também alertar os rapazes para que eles não tenham esse tipo de comportamento. Para que, se esse tipo de comportamento que é produzido por uma mentalidade caída, ou seja, uma mentalidade pecaminosa, os jovens possam experimentar, os rapazes possam experimentar um verdadeiro arrependimento. Já no tópico B, a gente traz o título que é Cristo, o Homem de Verdade. A ideia aqui é que a gente possa apresentar para os jovens, para os rapazes, principalmente, o modelo de Cristo como um homem perfeito, um modelo a ser seguido, um modelo a ser espelhado e praticado em suas vidas, trazendo exemplos práticos, inclusive de Cristo durante a sua vida, durante o seu ministério, e principalmente como ele lidava com as mulheres em determinadas situações, trazendo nesse comportamento de Cristo nobreza, dignidade e honra para as mulheres no seu relacionamento. Então aqui a gente traz alguns exemplos, inclusive, de Cristo se relacionando com mulheres. A gente traz exemplos, por exemplo, de Cristo, ele diante da mulher samaritana, uma mulher que já havia se casado várias vezes, ao ponto de Cristo afirmar que o marido que ela tem não é dela, né? Mas mesmo confrontando ela nesse sentido, a gente vai ver Cristo tratando ela
com dignidade, a gente vai ver Cristo tratando ela com respeito, apesar dos pecados dela, apesar dos problemas que ela enfrentava, Cristo ele consegue trazer respeito para aquela mulher e fazer essa aplicação para os nossos jovens, para os rapazes, trazendo a ele essa realidade. Que mesmo aquela mulher estando vulnerável, Cristo de nenhuma forma ousou violentá-la, ousou agredi-la, seja até mesmo verbalmente. A gente vê Cristo sempre procurando um caminho de redenção para as pessoas que estão ao seu redor, inclusive para essa mulher. A gente vai ver Cristo, por exemplo, lidando com mulheres marginalizadas, mulheres que estavam na prostituição, mulheres que cometeram adultério, e Cristo sempre tratando elas com dignidade, com honra, buscando sempre um caminho de restauração para elas, entendendo que elas também são feitas à imagem e semelhança de Deus, e por isso não poderia tratá-las de qualquer maneira. Certo? A gente vai ver a importância das mulheres também no ministério de Jesus. Ninguém valorizou tanto as mulheres como Jesus valorizou, e a gente pode até dizer que nada valoriza tanto a mulher, reconhece o valor que a mulher tem, quanto o próprio Evangelho. Então, esse discurso de que o Evangelho ensina as mulheres a serem reprimidas, aos homens a dominarem, subjugarem as mulheres, isso é uma falácia. Pelo contrário, o Evangelho reconhece o valor que a mulher tem, e a gente pode ver isso na prática de Jesus, ao ponto de ter mulheres que patrocinavam o seu ministério, sustentavam o seu ministério, mulheres que serviam no seu ministério, inclusive, certo? A gente vai ver que mulheres tiveram destaque na sua ressurreição, que mulheres foram as primeiras a saber sobre a ressurreição, e Cristo aparece primeiramente ressurreto a mulheres também, né? A gente vai ver que Jesus ele não tinha dificuldade em dialogar com mulheres, que Jesus, em momentos até difíceis, ele teve a capacidade de cuidar da sua mãe, durante o seu ministério, principalmente quando ele está ali crucificado, ele dá a ordem ao discípulo João de acolher a sua mãe em sua casa, ou seja, no momento mais difícil para ele, ainda assim ele teve todo o cuidado com a sua mãe, que era uma mulher, para que ela não ficasse desamparada, certo? Então a gente precisa olhar para esse Jesus, que é um exemplo de masculinidade bíblica, que é um exemplo do que é ser homem de verdade, certo? Que tem todo esse cuidado com as mulheres, mas também não permite que as mulheres interfiram no seu propósito, que as mulheres manipulem ele, que as mulheres simplesmente impeçam dele ser homem e impeçam dele cumprir o propósito para o qual ele veio a esse mundo. A gente vai ver isso, por exemplo, quando a mãe de Jesus, em 2 momentos, inclusive, ela tenta trazer algum direcionamento para Jesus que estava fora do propósito dele. O primeiro momento é o momento em que eles estão no casamento e que Jesus, estando no casamento, o vinho acaba, e a mãe de Jesus, ela vai até Jesus para dizer a Jesus que o vinho acabou. Certo? E Jesus, de imediato, interrompe ela, questionando, dizendo: o que é que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o que é que Jesus está falando? Olha, eu já atingi a maioridade, eu já sou um homem feito, então eu não tenho a obrigação de obedecer às ordens da minha mãe. E ele faz isso com toda a delicadeza e com todo o respeito com a sua mãe, colocando ela no lugar, dizendo: agora eu estou aqui para cumprir o meu propósito, já sou maior de idade, então eu vou abraçar a missão do meu pai, e nesse caso o Pai Celestial. Então Jesus ele é um modelo a ser seguido. A gente precisa trazer para os jovens, para os rapazes,
esse conceito, porque a gente vê, principalmente na atual geração, quando se fala de masculinidade, eles buscam referenciais, e às vezes o referencial que eles estão trazendo para a vida deles é aquele referencial do homem lenhador, rústico, machão, que barbudo, que anda com a camisa de flanela, certo? Que bebe e fuma charuto. E esse não é um modelo bíblico. Na verdade, o modelo bíblico é o modelo do carpinteiro, não do lenhador. O modelo bíblico é o modelo de Jesus, que é viril com os lobos, ou seja, ele afasta as ameaças das pessoas que estão em seu raio de influência, e nesse caso, trazendo como exemplo para nós, é afastar a ameaça da mulher, afastar a ameaça que possa estar rondando os filhos, afastar a ameaça que possa estar rondando os pais, certo? Sendo viril com os lobos que produzem essa ameaça, certo? E, ao mesmo tempo, conseguir ser manso com as ovelhas, ser manso com a esposa, ser manso com os filhos, ser manso com os irmãos e as irmãs na igreja local, na congregação, certo? Isso é seguir o exemplo de Jesus. Isso é ser homem, biblicamente falando. No tópico C, a gente tem um questionamento da seguinte forma: feminazes? Não, femininas. Ou seja, aqui a gente precisa trazer um fundamento já para as mulheres, apontando algumas problemáticas em seus comportamentos que são consequência principalmente desse pecado que também afeta a mulher. A gente vai ver que tanto Adão quanto Eva pecaram. Adão, ele foi o primeiro homem a ser omisso, ou seja, a praticar omissão, a ter uma atitude de omissão, ou seja, de não viver a partir da missão de Deus. E a Eva, ela é a primeira mulher a ser insubmissa. Então, nesse sentido, o que é insubmissão? Nesse sentido, insubmissão é praticamente não se colocar debaixo da missão que Deus confiou ao homem. Porque se a gente for para o fundamento, a gente vai ver que Deus ele cria o homem para representá-lo no jardim, ele cria o homem para cultivar e zelar pelo jardim, ele cria o homem para colonizar a terra, ele cria o homem para representá-lo, certo? E ele vê que ao criar o homem, ainda não era bom que o homem estivesse sozinho. E ele cria a mulher para que a mulher seja sua auxiliadora naquilo que o homem já estava fazendo. Ou seja, Deus já tinha dado uma missão ao homem, Deus já tinha dado um propósito ao homem, o homem já estava fazendo isso, o homem já estava cumprindo essa missão. Missão de quê? De ser provedor, essa missão de ser protetor e essa missão de ser promotor. Certo? Representando a Deus, ou seja, cumprindo a sua vocação. Mas a gente vai ver que Deus diz que ainda não é bom que o homem esteja sozinho. Ele decide criar a mulher para quê? Para aquilo que o homem já está fazendo em termos de missão, a mulher venha potencializar. Só que quando Adão cai, Adão se torna, em sua natureza, omisso e, consequentemente, isso afeta todos os homens. Mas também Eva, por conta do pecado, se torna insubmissa ao homem. Então, essa insubmissão da mulher é uma insubmissão de natureza, de não se colocar debaixo da missão que Deus os comissionou. E sendo que uma mulher que é submissa ao seu marido, ela tem a capacidade de potencializar tudo aquilo que ele está fazendo dentro da missão de Deus, na missão de representar a Deus. E ao potencializar, um exemplo simples é mais ou menos assim: aquilo que Adão estava fazendo
trazia um resultado de 100%. Mas quando a mulher chegou e começou a auxiliar o homem ao ser criada, ela começou a exponencialmente trazer resultados maiores ao apoiar o homem na sua missão. Ou seja, se ele produzia 100, ele passou a produzir 1000 vezes mais. Por quê? Porque ele tinha uma mulher que não tinha falhas, uma mulher que abraçou a missão de Deus para a família, certo? Mas o pecado, ele veio e trouxe essa distorção das funções, tanto do homem quanto da mulher. Então, a mulher que passou a ser insubmissa, ela passou a ser manipuladora. A gente vê isso principalmente no primeiro pecado da humanidade, quando ela oferece o fruto ao homem, que ela manipula o homem acaba cedendo à tentação. Então, o pecado não é uma problemática apenas do homem que traz comportamentos que a gente pode chamar de comportamentos machistas. Como a gente já aprendeu nos efeitos da queda, na lição de número 3, a gente vai ver que o machismo ele tem a sua raiz lá no Éden, ele tem a sua raiz no pecado original. E, consequentemente, isso afeta o comportamento do homem até os dias de hoje. Mas o pecado também afeta a mulher. Ou seja, nem o homem nem a mulher são inocentes diante de Deus. Nesse sentido, nós podemos afirmar que a mulher, ela não é uma vítima sistêmica, estrutural, social do homem. Tanto o homem quanto a mulher possuem culpa no cartório diante de Deus. Tanto o homem quanto a mulher precisam de um salvador. Então, se a mulher ela não é uma vítima do homem, querido professor, e isso é um ponto importante de se trabalhar com as moças, inclusive, se ela não é uma vítima do homem, uma vítima social, estrutural, sistêmica, que seja, e ela tem responsabilidades nesse sentido, ideologias como o feminismo não são a solução para a vida dela. Ideologias como o feminismo não apresentam redenção efetiva para a vida dessa mulher. Ela carece tanto de um salvador, quanto o homem também carece de um salvador. E o feminismo não é a resposta. É nesse sentido que, inclusive, que o feminismo ele não é compatível com o evangelho, já que ambos apresentam aspectos de redenção, uma proposta de redenção para o ser humano. E no caso do feminismo, para a mulher, considerando que o homem seria a problemática. Então ela é incompatível com o evangelho, porque o evangelho ele não sustenta e não possibilita que a gente tenha outra proposta de redenção compactuando com ele, levando em consideração que tanto o homem quanto a mulher foram afetados pelo pecado. E é interessante que, se a gente parar para pensar nisso, se a gente levar em consideração que o machismo ele pode ser considerado, como diz o próprio texto aqui, como um câncer antropológico, ou seja, um câncer que é derivado da natureza humana. E, nesse sentido, a ideologia do feminismo ela não resolve câncer, porque ela é praticamente como um band-aid. Então, o band-aid ele é incapaz de curar um câncer. Somente algo que pode gerar transformação interior no ser humano, de dentro para fora, é capaz de resolver esses problemas sociais, culturais, comportamentais que tanto o homem quanto a mulher possuem. Então, nesse sentido, é necessário transmitir para as mulheres que elas também necessitam nascer de novo, também precisam de redenção, e a problemática não é o homem em si, apenas. No tópico seguinte, que é o tópico D, a gente traz com o título Mulheres que não sabem quem são,
trazendo realmente essa realidade de necessidade de redenção que a mulher tem. Porém, por conta de não reconhecer isso e por conta de viver ainda a partir dessa natureza pecaminosa, a gente vê que as mulheres vivem fora da identidade que Deus tem para elas. E por viver fora da identidade que Deus tem para elas, muitas vezes elas vivem mendigando carinho, mendigando amor, mendigando atenção, expondo seus corpos nas redes sociais, por não reconhecerem o valor que elas possuem diante de Deus, o valor de terem sido criadas à imagem e semelhança de Deus, certo? E por conta disso, muitas dessas mulheres, muitas moças, inclusive no contexto cristão evangélico, se submetem a relacionamentos abusivos. E tudo isso ocorre porque não reconhecem o seu valor. E até mulheres dentro do casamento, por não entender que tanto elas quanto os maridos necessitam de um redentor, necessitam de salvação e de transformação, de santificação, para poderem viver realmente uma família que usufrui e que experimenta da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Elas acabam muitas vezes querendo manipular seus maridos, às vezes utilizam até do próprio sexo para isso, certo? Utilizam-se de mentiras, certo? E acabam agindo como tolas, que destroem os seus próprios lares com as suas próprias mãos, certo? Mas é importante levantar esse ponto aqui com as jovens, com as moças, falando para elas e demonstrando para elas, através desse conteúdo, que Deus vocacionou elas para serem sábias. E a mulher sábia é aquela que edifica o seu lar a partir dos princípios e dos fundamentos corretos que existem na palavra de Deus. Já o subtópico E, mulher de verdade, vai trazer alguns princípios e alguns fundamentos a partir do exemplo da mulher de Provérbios 31. Ou seja, no subtópico C e no subtópico D, nós apresentamos a problemática da mulher em relação à sua disfuncionalidade na família, a sua disfuncionalidade no seu papel familiar, inclusive, certo? E já no subtópico E, a gente vai trazer um referencial bíblico do que é ser uma mulher segundo a vontade de Deus e que isso vai reverberar na esfera familiar. A gente traz o exemplo da mulher de Provérbios 31, que muitas vezes é citado em evento de mulheres, chá de mulheres, inclusive, e que muitas vezes ela é estereotipada, né? Como a bonequinha do lar, como a mulher que toma chá da tarde, como a mulher que decora tudo de rosa, certo? Mas ser mulher, biblicamente falando, vai muito além disso. Não que a mulher não possa fazer tudo isso que a gente falou. Ela tem total liberdade, mas ser mulher, segundo a vontade de Deus, vai muito além disso. E, querido professor, é importante trabalhar, inclusive, o texto aqui de Provérbios 31, que vai trazer muitas referências do que é ser uma mulher virtuosa para Deus. Que é a mulher que é orientada no provérbio, inclusive, a ser buscada para casar com ela. E o texto vai nos dizer, por exemplo, que ela é mais preciosa que rubis, ou seja, a mulher que ela sabe qual é o seu valor, que a mulher ela é digna de confiança, que ela é uma mulher que faz bem ao seu marido, que ela é uma mulher visionária, que ela é uma mulher que cuida da sua família e é organizada, que ela é uma mulher que é empreendedora, é bem-sucedida, que ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher diligente nos negócios e apaixonada pelo seu marido, é criativa, se compadece dos necessitados, se antecipa diante das necessidades de sua família,
promove o respeito de seu marido com sua conduta. Ou seja, o testemunho dela nas ruas faz com que as pessoas respeitem o seu marido. Né? Além disso, ela confia em Deus e nele descansa. Ou seja, é uma mulher de fé. É uma mulher cheia de sabedoria, ela sabe se conduzir diante das situações que estão acontecendo. É uma mulher que cuida bem do seu lar, que cria bem os seus filhos, e pelos filhos ela é honrada. E sempre ela é elogiada pelo marido, ou seja, porque por conta das virtudes, ela sempre dá motivo ao marido para elogiá-la. E também é uma mulher que sua beleza não é baseada apenas na aparência, porque a aparência ela é passageira, mas a sua beleza é baseada na sua essência, que é eterna. E nesse sentido, querido professor, a ideia aqui é trazer todas essas virtudes que apontam para uma mulher virtuosa como modelo para as moças que fazem parte da juventude, da sua classe, certo? Para que elas também possam representar Deus dentro da sua vocação, dentro do seu papel, na família que elas irão formar. No tópico 2, sua vida é a TV que seus filhos assistirão, a gente quer trazer aqui principalmente a ideia que Paulo apresenta em Efésios capítulo 5, entre a relação que Cristo tem com a igreja como modelo para o casamento, não apenas para o casamento, mas para a família como um todo. A gente vai ver nos versículos finais do capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo apresentando esse modelo e tornando ele como um modelo prático para o convívio familiar, tanto na relação com homem e mulher, como também a relação dos pais, do homem e da mulher com seus filhos. E ele vai trazer o exemplo do homem que ele é sacrificial, do homem que ele morre pela esposa, do homem que ele morre pela família, do homem que se sacrifica como Cristo fez pela igreja e faz tudo isso de maneira voluntária, não por obrigação, mas porque ama, certo? Trazendo esse exemplo de Cristo, para que o homem siga esse exemplo, morrendo todos os dias para si, para viver se doando pela família, para viver se doando pela esposa e pelos seus filhos, né, como símbolo do amor que ele tem por eles, certo? E ele também traz o exemplo da igreja, que ela se submete a Cristo, certo? Trazendo isso como modelo de qual deve ser a conduta da mulher no casamento, se submetendo ao seu marido. Ou seja, você tem o modelo de Cristo, o modelo da igreja, então você tem um marido que morre todos os dias para se doar, se entregar e favorecer a sua esposa e a sua família. E, de outro lado, você tem uma mulher que segue o exemplo da igreja, que é obediente e que submete, ou seja, se coloca debaixo da missão que Deus confiou ao seu marido e que está morrendo por ela todos os dias. Ela então se submete a esse homem que está engajado na missão de Deus, que está morrendo todos os dias pela família, um homem que é protetor, que é provedor e promotor da sua família, certo? E que está fazendo com que a sua família caminhe sobre o fundamento correto. Então, a mulher que tem um marido como esse, ela não terá dificuldade, se ela for temente a Deus, em se submeter a um marido que está cumprindo a sua missão. E nesse sentido, o que acontece por consequência? Por consequência, você vai ter filhos que vão estar crescendo nesse ambiente, onde o marido está se sacrificando pela mãe, onde o pai está ali se doando e se entregando por amor à mãe deles, por amor à família, e uma mãe que é submissa ao marido, que está
praticando os princípios da palavra, e os filhos estão assistindo tudo isso. Um marido que morre, uma esposa que se submete, e eles assistem isso, e isso vai se tornando um modelo no sentido de formar, de modelar o caráter dos filhos, para que, consequentemente, eles cresçam, amadureçam, não se tornem homens imaturos, não se tornem mulheres imaturas, mas se tornem homens e mulheres capazes de reproduzir em suas famílias aquilo que eles aprenderam através do discipulado dentro de casa, ou seja, através do exemplo prático dos pais. A proposta aqui é que tanto o jovem, tanto a moça, quanto o rapaz que ouvem você, querido professor, que eles possam trazer esses princípios para as suas vidas, que esses princípios forjem os seus caráteres, para que eles possam, ao formar a família, serem famílias exemplares para essa sociedade que nós vivemos, para essa sociedade de degradação de valores, certo? Para que eles sejam a contracultura, para que eles sejam a contramão daquilo que está sendo vivido na sociedade, apresentando um modelo que prospera, que progride, mas faz tudo isso segundo a vontade de Deus. E dessa forma os filhos assistirem tudo isso e replicarem em outras famílias. Essa é a base do discipulado. Praticamente receber alguém, discipular alguém, cuidar de alguém, ensinar alguém, instruir alguém para que ele seja enviado para fazer o mesmo por outros. E nesse caso, fazer o mesmo pelo seu cônjuge e fazer o mesmo pelos seus filhos que virão posteriormente. Certo? É exatamente isso que o escritor do Provérbios 22 quer afirmar quando ele diz para ensinar os filhos ou ensinar o menino no caminho do Senhor, para que quando ele crescer ele não se desvie desse caminho. Então é ensinar o menino no caminho, é mais do que apontar qual caminho ele tem que seguir. É através do exemplo prático ensinar as próximas gerações a respeito de quem Deus é, através do nosso testemunho familiar. E aqui a gente conclui mais esse conteúdo de subsídio teológico bíblico, certo? E eu gostaria de ler a conclusão, os irmãos, já para a gente encerrar, que diz que uma família edificada no Evangelho torna-se lugar de restauração para outras famílias. Jovem, que você possa colocar os princípios da palavra de Deus em prática e representar o Senhor diante da sua geração, de forma honrosa como família. Você não precisa ser perfeito. Basta ser um verdadeiro discípulo de Cristo para ser bem-sucedido nesse aspecto da sua vocação. Querido professor, que Deus te abençoe, que Deus te use com sabedoria para comunicar e compartilhar os fundamentos e os princípios presentes nessa lição. Desejo a todos que fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe.